aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo completo e cheio de informação sobre o mundo da Fórmula 1. Agora com um resumo de tudo o que aconteceu no Treino Livre 3. A última chance das equipes realizarem seus ajustes em busca de bons resultados na classificação e corrida de daqui a pouco. Mas antes de mais nada, inscreva-se e ative as notificações, já que só assim você não perde nenhum detalhe desse final de semana de corrida. E se gostar de vídeos diretos como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Então, sem enrolação, vamos para o que aconteceu na pista nesses 60 minutos finais no Azerbaijão, onde de início, poucos carros saíram para suas primeiras voltas nos primeiros minutos, com alguns pilotos saindo, reconhecendo a pista e voltando para as garagens. Desses que saiu, Sérgio Pérez da Red Bull reclamou muito de que a pista estava bem pior do que ontem, com o carro pulando muito mais em alguns lugares. E como tem sido costume, os pilotos não tiveram pressa nenhuma para fazer suas voltas, já que a maior parte do trabalho já foi feita na sexta-feira, com agora sendo a hora apenas dos ajustes finos nesses carros e sendo mais vantajoso economizar alguns jogos de pneus para o restante das atividades. Tanto que com 15 minutos de treino ainda não tínhamos nenhum tempo fechado de volta rápida. Com 15 minutos de treino, o carro de Esteban Ocon, que justamente ia iniciar uma volta rápida, parou na pista, sendo esse o terceiro problema em 3 treinos que a equipe teve com esse carro nesse final de semana. Um péssimo momento da equipe, com esse problema causando bandeira vermelha e interrompendo a sessão para que o carro fosse retirado. 10 minutos depois, a pista foi novamente liberada e agora sim, quase todos os carros foram para suas primeiras tentativas de voltas. Todos com pneus macios, que são os mais rápidos, e após essas primeiras voltas, os tempos ainda estavam bem abaixo dos da sexta-feira, com Alex Albon liderando e Franco Colapinto em segundo. Verstappen era o terceiro e isso faltando 30 minutos para o final da sessão. E poucos minutos depois dessa liberação da pista, tivemos novamente uma bandeira vermelha, dessa vez com o piloto da Haas Oliver Bearman batendo seu carro no final da reta principal, onde ele perdeu a frenagem da curva, tentou ir para a área de escape, mas não conseguiu, felizmente sendo o acidente mais leve, mas mesmo assim, mandando todo mundo para a garagem e encerrando as atividades para Bearman nesse TL3. Rapidamente, a pista foi liberada e os carros novamente se prepararam para sair para mais algumas voltas, faltando pouco mais de 20 minutos para o final das atividades, com aí sim os tempos começando a melhorar aos poucos, com Piastri fazendo uma excelente volta e assumindo a liderança, e Sérgio Pérez também mostrando um ritmo bom e ficando em segundo. Leclerc da Ferrari era o terceiro e Verstappen o quarto, e os carros da Mercedes estavam com mais dificuldades nessa sessão, com Russell reclamando em alguns momentos de problemas em sua unidade de potência, que estava com alguns barulhos diferentes. Faltando 10 minutos para o final, Pierre Gasly cometeu um erro e ficou parado em uma área de escape, demorando um pouco para manobrar seu carro e quase causando uma bandeira vermelha, mas felizmente ele conseguiu continuar sua volta. E com a pista cheia, vários pilotos foram melhorando seus tempos, com Leclerc fazendo bons tempos e subindo para a primeira colocação, e Norris também acertando uma volta rápida e pulando para segundo. Com 2 minutos para o fim, quase todos foram para mais uma última tentativa, com essa sessão sendo praticamente apenas de testes de volta rápida, com as interrupções de bandeira vermelha tirando um pouco do tempo que as equipes tinham. E após essas últimas tentativas, George Russell da Mercedes, que estava meio sumido, foi o mais rápido do Treino Livre 3, com Charles Leclerc bem próximo em segundo e Lando Norris em terceiro. Max Verstappen foi apenas o quinto e Pérez, que liderou o Treino 2, ficou em sétimo. Outro destaque foram os carros da Williams, com Albon ficando em oitavo e Colapinto ficando em nono, com esses carros podendo surpreender na classificação. Lá no final, os carros da Stake novamente amargaram as últimas posições dos que fizeram tempos, com a Alpine Racing Bulls também mostrando um desempenho bem abaixo nessa última oportunidade. Então, com esse resultado, encerramos esse vídeo, mas fique ligado que já já teremos a classificação para o GP do Azerbaijão, que promete muito equilíbrio e, quem sabe, algumas surpresas. E me conte aí nos comentários quais são as suas apostas para a classificação. Quem será o pole position nesse final de semana?